Hoje a gente está vendo nossa prática 7, que é potência em circuitos de corrente alternada. A gente já fez a prática de máxima transferência de potência, mas ali era circuito de corrente contínua. Então vamos falar sobre o watímetro, né? Eu já falei ele, só recapitulando aqui. Eu tenho o watímetro que ele serve para medir potência, potência ativa. Então eu tenho a bobina de corrente e bobina de potencial. Essa resistência aqui, ela serve para evitar ao máximo passar corrente por esse ramo para não afetar o meu circuito. Então, dessa forma, essa é a minha bobina de corrente, ela tem uma resistência muito pequena. Então eu vou colocar minha bobina de corrente em série com o meu circuito, minha bobina de potencial em paralelo com a carga, né, que eu quero medir. Só para a gente relembrar o que é potência elétrica, vamos falar sobre potência elétrica instantânea primeiro. Então eu tenho um circuito com tensão e corrente no domínio do tempo, que muitos de vocês esquecem, isso daqui está no domínio do tempo. Então eu tenho lá minha tensão de pico, né? Tensão de pico vezes seno de ômega t, minha corrente, né? Minha corrente de pico vezes seno de ômega t menos θ. Então eu tenho dessa forma, então eu estou defasado ali de um ângulo θ. O que seria a potência instantânea? Seria tensão vezes corrente. Então se eu fizer esse cálculo vai dar essa fórmula aqui. Agora, se eu usar transformações aqui do seno de ômega t vezes seno de ômega t menos θ, eu consigo encontrar, isso aqui é aquelas leis de seno, lei de cosseno, enfim, eu começo a transformar e eu consigo achar essa expressão aqui de potência instantânea sendo Vm dividido por raiz de 2 vezes Im dividido por raiz de 2, isso tudo multiplicado por cosseno de θ menos cosseno de 2 vezes ômega t menos θ. Então, o que é Vm dividido por 2? Nada mais é do que minha tensão RMS. E M dividido por raiz de 2 é minha corrente RMS. Então, eu posso substituir aqui pelos valores RMS dessas minhas grandezas. Então, vezes cosseno de ômega t menos cosseno de 2 ômega t menos θ. Aí se eu fizer a transformação aqui, né, vou achar mais V vezes I seno de ômega vezes seno de 2 ômega t menos θ, certo? Então eu consigo separar aqui em duas partes, sendo que minha potência ativa sendo V vezes I vezes cosseno de θ, minha potência reativa sendo o Q, que seria V vezes I seno de θ. O que é potência ativa? É medida em watts. Reativa, VAR, volt-ampere reativo. Potência aparente seria meu volt-ampere. Potência aparente é a soma dos dois em forma fasorial, ou então V vezes I conjugado. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou achar V vezes I cosseno de θ mais J V vezes I seno de θ. Então, aqui eu tenho um triângulo de potência, onde eu tenho P, o Q e o N. E o meu θ aqui, ele vai definir o meu fator de potência. Então, qual é o fator de potência? O que é? O cosseno de θ. Cosseno de θ é a mesma coisa que fator de potência. Então, o fator de potência que eu posso ter no máximo seria 1. Antes de começar aqui nossa prática, vou mostrar para vocês alguns equipamentos. Primeiro aqui eu tenho o meu resistor, ele é um resistor de potência maior, então a gente vai utilizar ele para fazer. Tenho aqui o meu alicate watímetro, ele vai servir também como multímetro, vou mostrar também que ele serve para medir tanto potência quanto as nossas grandezas de tensão e corrente. Tem os cabos, tem aqui a minha chavinha para eu ligar e desligar. Vou mostrar para que a gente vai utilizar. Tenho meus capacitores, que também a gente vai utilizar aqui para melhorar a fator de potência. E tem um outro watímetro, que esse aqui ele não é um watímetro de alicate. Ele é um watímetro normal, certo? Então, vou mostrar os equipamentos agora, eu vou mostrar a prática. Eu já vou fazer as ligações
e já vou mostrar tudo ligado. Agora eu tenho a nossa bancada aqui montada, onde eu tenho os capacitores, tenho os resistores, tenho a bancada ali ligado junto com o vatímetro. Se vocês repararem, eu tenho agora dois fios saindo aqui da minha bancada, que é a fase A e o neutro. Eles estão vindo aqui para o meu vatímetro. Então eles estão ligados aqui na parte de entrada, e na saída deles eu tenho ligado esses meus equipamentos. Como que eles estão ligados? Se a gente reparar, eu tenho esse resistor, ele está ligado ali, onde eu tenho o que? Ele está ligado ao meu capacitor. Então, esse meu resistor está em série com o meu capacitor. E esse capacitor está vindo aqui nesse terminal. Tanto o terminal desse resistor quanto o terminal desse resistor, o segundo terminal dele, está vindo aqui, voltando para o meu sistema. E eu tenho uma ligação desse terminal para esse, onde então eu tenho meu resistor em paralelo com o resistor e capacitor em série, certo? Então eu vou fazer a ligação e vamos ver o que vai acontecer. Só voltando aqui, eu estou alimentando o paralelo desses dois. Então vou fazer a ligação e a gente vê o que está acontecendo. Para trabalhar, para eu fazer as ligações, eu tirei minhas alianças, tirei relógio, tudo por uma questão de segurança. Se vocês repararem, agora eu estou com uma corrente muito mais alta do que a gente trabalhava, certo? Então, fiz a ligação, tá passando corrente, meu circuito está consumindo ali potência. Então, vamos reparar aqui no que eu tenho marcando ali. Deixa eu tirar um pouquinho do reflexo para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho 129,4 volts, então a minha entrada é de 129, né? Era para ser 127, mas tem uma faixa aí aceitável. Eu estou consumindo 203, fica variando aí, né? 203 watts. Eu estou consumindo uma corrente de 1,662 amperes, que é uma corrente alta. E eu tenho 0,97 fator de potência. Então, o fator de potência ali do meu sistema é 0,97. É um fator de potência bom, certo? Então, eu não precisaria nem melhorar o sistema, nem melhorar esse fator de potência. Só que a gente vai fazer daqui a pouco uma experiência para a gente piorar ele, só para a gente ver que a gente consegue alterar esse fator de potência sem mexer aqui na questão de potência consumida. Eu vou utilizar aqui o meu alicate vatímetro para a gente ver, que eu nunca tinha utilizado com vocês, em relação à medição de corrente. Então eu vou colocar aqui, ó, para a medição de corrente, ele tá aqui, ó, eu vou colocar para corrente alternada. Então, se eu vier aqui e fizer, ali eu tenho 1,63, ou seja, não preciso nem seccionar o meu fio. Então eu consigo fazer as medições de correntes todas ali com esse alicate vatímetro. Eu consigo ver a corrente que está passando em cada um dos ramos. 43. E eu consigo ver também aqui. Do outro não consigo, porque eu deveria ter feito um outro fio ali, mas não tem problema. Daqui a gente já consegue ver bastante coisa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar mais um capacitor. Vamos virar a chave para a gente ver o que vai acontecer, se vai melhorar ou piorar meu fator de potência. A tendência é piorar, porque eu vou deixar meu sistema mais capacitivo e isso vai fazer com que o meu fator de potência ele abaixe. Eu vou piorar o meu fator de potência. Na verdade, o que a gente faz normalmente é querer melhorar esse fator de potência. Aí vem a nossa questão de correção do fator de potência. Em a maioria dos casos, quase praticamente todos, o fator de potência das indústrias ele é altamente indutivo. Não é indutido, mas é indutivo. Então ele é altamente indutivo porque normalmente eu tenho máquinas elétricas. Isso tudo são nada mais é do que indutores. E esses indutores, o que eles fazem? Esses indutores,
eles deixam o meu circuito mais indutivo. Dificilmente eu vou ter um circuito puramente capacitivo, mas sempre eu vou ter um indutor. E o indutor ele vai jogar esse fator de potência para baixo. Então, como que eu poderia corrigir esse meu fator de potência? Se eu olhar o meu triângulo de potência, eu tenho duas alternativas para diminuir esse ângulo θ que está aqui atrás. Seria ou aumentando o P ou diminuindo o valor do meu Q. Qualquer uma dessas alternativas eu vou diminuir o valor, vou aproximar o meu fator de potência de 1, ou seja, eu vou deixar meu θ mais próximo de zero possível. Então a primeira forma de correção seria o quê? Inserir resistores no meu circuito. Mas isso não é recomendado, até deixei aqui falando, porque eu vou aumentar aqui meu valor de potência, então eu vou gastar mais dinheiro, ou seja, minha conta vai ser mais cara. E a segunda forma de correção, que é a melhor, seria a instalação de um banco de capacitores. Quando eu instalo o banco de capacitores, o que eu estou fazendo? Meu capacitor ele fornece potência reativa. Então, eu tenho um valor negativo. O que vai acontecer? Esse meu valor de Q ele vai começar a diminuir. Se ele estava Q3, ele vai ser Q2. Se eu colocar mais, ele vai ser Q1. Então, eu vou reduzindo o valor de Q, eu vou diminuindo também o θ e vou melhorando o meu fator de potência. O meu valor de potência aparente, ele vai ficando cada vez mais próximo do meu P. Isso é muito bom. Agora eu coloquei aqui mais um capacitor. Esse capacitor ele está ligado aqui ao meu segundo capacitor ali pelo comum, que está fazendo ligação por aqui. Estou passando por uma chave, essa chave aqui eu só serve para ligar ou desligar aqui o meu sistema, para eu acrescentar ou não capacitor, né? E estou vindo lá, aqui voltando naquele terminal. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando esse meu segundo capacitor em paralelo com o meu sistema. E a gente vai enxergar o quê? Que minha potência ela vai manter a potência ativa, só que o meu fator de potência ele vai piorar, certo? Então vamos fazer essa ligação aqui agora para a gente enxergar. Então eu vou ligar minha bancada. Liguei. Então eu estou com os mesmos 0,97 fator de potência e estou ali com 203 watts. Então não mudou. Por quê? Porque eu não virei minha chave. O que eu vou fazer agora? Eu vou virar a minha chave. Acrescentei meu capacitor. O que vai acontecer? Meus watts eles não mudaram, continuou com 203 ali. Só que olha o que aconteceu com o meu fator de potência. Ele diminuiu. Minha corrente ela aumentou. Então o que aconteceu? Eu piorei meu fator de potência. Normalmente na indústria eu tenho fator de potência baixo e ele é 0,80, por exemplo, 0,7, só que normalmente ele é indutivo, porque eu tenho muitos motores. No nosso caso aqui, eu deixei ele capacitivo só porque os indutores são mais difíceis de eu trabalhar aqui. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu acrescentei mais capacitores, eu diminuí meu fator de potência. Na indústria, o que eu faria? Eu acrescentando capacitores, eu ia melhorar o meu fator de potência, porque eu ia ter indutores ali e aqui. Quando eu coloco esses meus capacitores, eu mantenho essa minha potência ativa e o meu fator de potência ele iria melhorar, certo? Por último, então, só para mostrar para vocês que além daquele watímetro, eu posso usar o alicate watímetro, que a ligação é parecida, só que olha, se vocês repararem, a tensão, os fios de tensão aqui, eles estão indo lá direto na minha fonte, né? E como é que eu meço a corrente? A corrente ele está vindo pelo alicate, então ele está fazendo no próprio aparelho, ele faz tensão vezes corrente e o fator de potência. E aqui eu já consigo enxergar ali, ó, a potência que ele está consumindo e também o fator de potência que está ali, PF. E é interessante que esse equipamento eu já consigo ver aqui, se eu fizer aqui eu consigo mudar para volt
volt ampere, VAR, né, que é ampere reativo, então já me dá o sinal, então eu já sei que ele é capacitivo, certo? E aqui quilowatt-hora, então tem uma série de funções que ele tem, certo? E por último, para terminar, o que aconteceu? Eu estou trabalhando com capacitores. Esses capacitores eles estão carregados, principalmente esse daqui, ele está com 127 volts em cima dele. Depois que eu termino todas as minhas práticas, o que é o correto de eu fazer? Eu vir e descarregar esses capacitores. Então eu vou ligar ele em paralelo aqui com o meu. Ele já está em paralelo, né? Eu vou deixar ele descarregando porque senão eu posso vir causar um acidente quando eu encostar nos dois terminais. Não posso guardar esses meus capacitores carregados, porque senão qualquer pessoa que vier aqui, eu vou comprometer a saúde dela. Agora eu vou mostrar para vocês como que calcula isso aqui no Multisim Live. O Multisim Live ele não tem o watímetro. Isso é um elemento ruim. Como que vocês vão fazer? Eu vou criar um novo circuito, vou colocar ali aquele mesmo circuito que a gente tinha, onde eu tinha uma tensão, tenho dois resistores, certo? Então eu tenho dois resistores ali e um indutor, né? Deixa eu colocar outro indutor aqui, onde eu tenho esses meus resistores aqui, eles são de 89. Eu tenho ali o meu indutor de 350 milihenries e vou fazer as minhas ligações igual eu fiz anteriormente. Vou fazer essas ligações. Faltou aqui. Agora eu vou pegar as minhas ponteiras de tensão e corrente. Antes eu vou colocar meu ground, né? Aqui embaixo, que eu falei com vocês que isso é aconselhável. Vou colocar tensão em cima da minha fonte e corrente que está saindo daqui. Então eu tenho lá tensão e corrente. Deixa eu colocar aqui também alterar, né? Vou colocar aqui para RMS 127, 60 volts, 60 Hz. Vou colocar aqui, ó, periódico. Corrente também vou colocar periódico. E eu tenho esses elementos aí. Bom, se eu fizer aqui a simulação, deixa eu só afastar minha corrente para a gente conseguir enxergar. Vou colocar ela aqui. Então eu tenho lá o valor MS 127 e minha corrente de 192. Então se eu pegar esse meu elemento e fizer 127 vezes 1,9844, eu vou ter o que? Minha potência aparente, que é o que? 252. Reparem que se eu pegar o resultado anterior, que era 237,65, se eu não me engano, dividido pelo meu fator de potência, 0,94, eu vou achar o que? Deu um pouquinho diferente, porque os valores não eram exatos lá, não lembro de cabeça. Deu 252, que é a minha potência aparente. Então, aqui eu consegui achar minha potência aparente. Como que eu faço para medir, então, pegar a minha potência ativa? Eu vou vir no meu grapher, vou medir fase. Eu tenho que medir a minha fase. Então, como eu deixei com o tutorial com vocês, eu coloquei ali, deixa eu ajustar aqui a minha escala. Então, ajustei ali minha escala. Vou até ajustar isso na mão, que eu acho que é mais fácil. Vai ser menos 200 até 200. E aqui vai ser menos 6 até 6. Então aí, ó, ajustei minha escala. Na verdade, eu posso até colocar menos, né?
vai ser menos 3 até 3. Então eu tenho meus dois elementos, eles estão defasados. O que eu vou fazer? Usar os cursores, igual eu ensinei lá no vídeo aula. Vou usar o cursor 1 aqui no meu... Aqui onde ele cruza o 0, meu cursor 2, vou colocar na fonte do 1. Então eu vou ter ali, ó. Então eu vejo que minha corrente ela está atrasada, tem ali, ó, o valor. Então eu vou fazer o cálculo aqui do meu ângulo. Então vai ser o quê? 917,82 vezes microsegundos, então são 6 vezes, aí isso é o tempo, né? Delta T, vezes 360 graus, vezes o meu valor de frequência, que é 60 Hz. Então, eu vou achar o ângulo ali de 19,82. Então, se eu pegar esse cosseno, pegar o valor aqui e fizer o cosseno desse meu ângulo, então, pegar o cosseno, eu vou achar 0,94, que é o meu fator de potência. Então, se eu fizer os meus 252, que está aqui, multiplicar pelo meu fator de potência, então eu vou encontrar 237,08, que é a minha potência ativa. Então é assim que vocês vão fazer. Infelizmente aqui eu não tenho os meus elementos, mas vocês vão treinar aí, medir o ângulo e fazer isso como se você estivesse medindo com um amperímetro e um voltímetro e medindo a fase ali com um osciloscópio, tá certo? Então, a gente viu aí como que a gente mede potência ativa, mostrei para vocês, por mais que seja um simulador, né? Mostrei para vocês, e como que eu corrijo esse meu fator de potência, caso eu precise. Só para a gente ver, só para complementar uma parte aqui, para a gente ver essa parte, quando eu coloco o meu capacitor, olha só o que vai acontecer lá no meu grapher. Eu não vou medir de novo a minha potência não, igual eu fiz não. Mas olha só o que vai acontecer. Deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora sim. Então, coloquei meu capacitor. Vou ajustar ele para 10 microfarads, igual eu tinha feito. Então, já estou com o meu capacitor. Reparem que aqui, ó, 127 e 1,98, eles vão mudar esse meu valor. O que eu fiz? Diminuir a corrente. Por que eu diminui a corrente? Porque agora eu tenho uma potência aparente menor. Então, para a concessionária, não é bom, na verdade é bom eu ter um fator de potência próximo de 1, porque a potência ativa vai ser bem próxima à potência aparente. Então, eu vim aqui no gráfico. Reparem que agora, olha só, eu tenho uma diferença bem menor de fase do que eu tinha anteriormente. Então, não vou medir aqui, não vou fazer o cálculo, mas antes aqui era 917. Então, já reduzi para 277 o meu valor do ΔT. Se eu colocasse mais aqui, o valor maior, aí eu teria que medir para não ultrapassar, né? Mas olha, vamos supor que eu chegasse e colocasse um valor aqui um pouco maior. Vamos ver, um valor de 50. Vamos ver o que vai acontecer. Agora o que aconteceu? Eu coloquei tanto a mais que ele ultrapassou ali o meu valor. Então ele deixou de ser indutivo e virou um fator de potência capacitivo.